Muitíssimo bom dia para todo mundo, que Deus possa nos abençoar em mais um dia da leitura. Estamos aqui no dia 73 da nossa leitura, 73 dias junto, lendo a palavra de Deus. Bom dia para você, que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre a tua vida. Seja muito bem-vindo mais um dia de manhã aqui buscando a presença de Deus, a palavra de Deus, na leitura da palavra, hein? 73 dias, estamos avançando a largos passos, larguíssimos passos, lendo a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia aí, se prepara, pega o papel e caneta que você está acostumado. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Me diz aí onde você está, que cidade, que nação, que país, que planeta você nos acompanha aí. Escreve rapidinho para poder ler de que lugar você está. Vamos nessa. Enquanto o pessoal entra, deixa eu poder te dizer um oi aí. Tem muitas pessoas escrevendo bom dia. Bom dia, Deus te abençoe. Muito bem, estou vendo gente de Curitiba, tá conectados, várias pessoas entrando aqui. Deus te abençoe. A paz de Deus para vocês. Bom dia para todo mundo aí, ó. Várias pessoas chegando aí. Me diz, da onde você tá? São Paulo na área. É isso aí. Bom dia todo mundo. Bom dia. Muitas pessoas chegando aqui não dá para ler todo mundo. Bom dia para vocês. Que Deus possa. Bom dia, Curitiba. Eu nem fui lá fora ainda, mas se dentro tá frio, imagina lá fora como tá Curitiba hoje. Sangue de Jesus. Bom dia para todo mundo. Vamos nessa? Tá frio aí onde você tá? Será? Sangue de Jesus. Começou, hein? Começou o frio. Vamos nessa. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas. Que a gente possa escutar de Deus hoje. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha e fale conosco. Que o Senhor abra o nosso entendimento para nós aprendermos da palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vem sobre nós esse dia. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa. Pessoal falando frio em São Paulo, 11 graus Curitiba. Calor aqui, o Tony lá de Orlando. Deus abençoe aí, viu? Calorzão Curitiba, o pessoal colocando já emoji de frio. São Paulo 16. Então, São Paulo tá verão. Se aqui fora tá 11, meu Deus do céu. Vamos nessa, gente. Pega então a palavra de Deus aí, abra comigo em Oséias capítulo 7. Vamos nos profetas menores agora, estamos vendo os profetas que alertam Samaria, que alertam Jerusalém sobre o julgamento que vai ser iminente. Ó, o pessoal escrevendo, calor em Imperatriz Maranhão, Maceió tá calor, eu sei que Maceió é uma bênção aí também, que bênção. Glória a Deus, vamos nessa. Oséias capítulo 7. Nós vamos ver os profetas menores, todos na mesma tônica, alertando Israel que o julgamento seria iminente, alertando Judá que o julgamento seria iminente. E às vezes você lê e fala, meu Deus, parece uma repetição daquilo que eu já vi nos outros profetas maiores. A tônica é a mesma, são contextos diferentes, são públicos diferentes, mas isso é uma demonstração, e para mim isso está na Bíblia, primeiro, para mostrar o quanto o povo foi alertado para se arrepender e não se arrependeu. O quanto vozes que clamam por arrependimento, que clamam por conserto, que clamam por correção diante de Deus, muitas vezes não são escutadas. O quanto às vezes as pessoas preferem escutar palavras que só trazem conforto, alimento, direção, de esperança no momento que não há esperança. Profeta genuíno confronta a realidade, profeta genuíno confronta o comportamento que afasta as pessoas de Deus. É o que a gente tem que ver aqui. Então Oséias capítulo 7, ele começa mais uma vez agora falando com líderes, com os príncipes e com os reis, para que eles possam voltar à presença de Deus. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo, ele está falando como se Deus estivesse dizendo, a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam falsidade, por dentro há ladrões, por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Deus sabe tudo que a nação está fazendo. Com sua malícia alegram ao rei, com suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedado. Ou seja, parece que eles têm obstinação em fazer o mal. É como um forno de padeiro, ele diz que só termina depois que a massa já foi feita, que a massa já foi levedada, que a massa e o levedar, o fermentar, ele está associando ao pecado, ou seja, eles só satisfazem quando cumprem os seus pecados. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. Ele deu a mão dos escarnecedores, então os reis estão entregues ao vinho, estão entregues à imoralidade. Todos eles são quentes como um forno. Efraim se mistura com os povos.
A soberba de Israel, versículo 10, abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Vai acontecer isso com Efraim. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Versículo 13. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Ou seja, só se ajuntam para a festa, só se ajuntam para a imoralidade, mas contra mim se rebelam. Deus conhece, Deus sabe o quanto a nação está distante dele. Deus sabe aquele que só quer viver na imoralidade, só quer viver no distanciamento de Deus. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada dos seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será seu escárnio na terra do Egito. O castigo está próximo, ele vai alertar. Lembra que Oséias é aquele que ao casar-se com uma mulher de prostituição, está fazendo um paralelo com o que Israel estava fazendo. Lembra disso? A gente falou sobre isso ontem. Emboca a trombeta. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas não que eu saiba. Sua prata e seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, porque vem de Israel. O que vem de Israel é obra de artífice, é idolatria, não é de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Então, eles construíram um bezerro novamente, uma peça de idolatria, uma peça de adoração profana, vai ser destruído. Porque semeiam ventos, vão colher tormentas, não haverá colheita. A erva não dará farinha, e se a der, os estrangeiros vão comer. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa que ninguém se agrada. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade, lhe castigará o pecado, voltarão para o Egito, ou seja, vão voltar para a escravidão, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Israel vai ser castigado. A gente já viu vários profetas alertando isso. Oséias está na mesma linha. Não te alegres, ó Israel, não te exultes como os povos, porque com prostituir-se abandonaste o teu Deus, amaste a paga, o resultado da prostituição, em todas as tuas eiras cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios serão agradáveis, o seu pão será com pão de pranteadores. Deus vai vir com julgamento. Seu pão será exclusivamente para eles, e não se entrará na casa do Senhor, pois eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os colherá. Chegaram os dias de castigo, chegaram os dias de retribuição, Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, homem de espírito é um louco, perdão, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, do teu muito ódio. Vocês estão escutando falsas profecias. O profeta é sentinela contra Efraim. Eu estou sendo sentinela, estou sendo alerta, está lá, é sobre vocês. Muito profundamente se corromperam. Achei a Israel, versículo 10, como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias de uma figueira nova, e se consagraram à vergonhosa idolatria, se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Vocês eram fartos, e agora vocês estão fazendo coisas abomináveis. Sua glória vai voar como uma ave. Ainda que venham criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Está mais uma vez mostrando o que vai acontecer com a nação quando a mão de Deus vier. Mais uma vez, você fala, poxa, mas a gente já viu tantos profetas falando a mesma coisa? Tantos profetas falando para momentos diferentes, para públicos diferentes, todos alertando a nação. Então todos os profetas estão para mostrar como Deus alertou a nação, que o cativeiro viria e mesmo assim não houve arrependimento. Contudo, não sejamos rápidos a julgar, dizendo, nossa, que povo teimoso, nossa, que povo distante. Cuidado, porque muitas vezes nós somos assim. Quantos alertas Deus dá em nossas vidas e mesmo assim a gente ignora. Que a gente aprenda com isso. Israel é como uma vide luxuriante, versículo 1 do capítulo 10, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto.
Assim multiplicou seus altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Multiplicou-se a sua idolatria. Seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares. Agora, pois, dirão eles, não tememos rei, porque não tememos ao Senhor? E o rei, o que faria por nós? Falando palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como a erva venenosa no sulco dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. Mais uma vez um bezerro de adoração, sacerdotes idólatras. O bezerro será levado à Síria. O rei de Samaria será como a lasca de madeira na superfície de uma água. Vai ficar voando sem direção, andando sem direção. Vai se perder a direção mais uma vez. Por quê? Efraim era como uma bezerra domada, versículo 11, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a sua formosura do pescoço. Então eu disse, semeai para vós outros justiça. Vocês vão colher misericórdia. Mas você colheu malícia, perversidade, comeu fruto da mentira, porque confiou nos vossos carros e na multidão dos seus valentes. Confiou na sua grandeza, na sua formosura, esqueceu da aliança que vocês tinham com Deus. Olha o amor que Deus tem, a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei do meu filho. A gente já viu profetas falando coisas semelhantes. Lembra quando a gente viu profetas dizendo como você era um menino, eu peguei, te lavei, você cresceu, se afastou de mim? A mesma coisa ele está dizendo aqui. Ó. Quando Israel era menino, eu te amei. Do Egito te chamei, meu filho. Quanto mais eu os amava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada virá sobre as suas cidades, porque o meu povo está desviado de mim. Meu coração está comovido dentro de mim. Mas eu sou Deus, sou santo no meio de ti, eu preciso executar o furor da minha ira. Andarão após o Senhor, e ele bramará. Tremerão, porque Efraim me cercou por mentiras, a casa de Israel com engano. Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Ele está mostrando o primeiro julgamento que viria sobre Efraim, sobre Samaria, mas que viria sobre Judá também. Ele mostra qual seria o modelo para o povo de Israel. No capítulo 12, Efraim apacenta o vento, persegue o vento, multiplica mentiras, ou seja, está vivendo sem propósito, faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito, vocês estão entregando a riqueza para o inimigo. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo o seu proceder. No ventre pegou ele vai mostrar quem que era Jacó. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou, pediu misericórdia em Betel e achou a Deus e ali falou conosco. O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, no teu Deus espera sempre. Tá? Lembra de Jacó, que lutou com Deus para ter a sua história mudada? Lembra disso. Olha o que vocês estão vivendo. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa, ama a opressão. Mas contudo diz, me tenho enriquecido, adquirido grandes bens. Todos os meus esforços, ninguém vai se achar iniquidade em mim. Vocês estão soberbos, orgulhosos. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. E ainda te farei habitar em tendas, como nos dias das festas. Vocês vão para o cativeiro. Jacó fugiu para a Síria, Israel serviu. O Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente me provocou a ira. O Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado. Virá um castigo. E ele vai ser definitivo. Pecam mais e mais, segundo a sua prata fazem mais de condição, versículo 2, capítulo 13. Segundo o seu conceito, obras de artífice, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros, que idolatria foi essa que entrou? Por isso, serão como a nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, como fumaça que sai por uma janela, estão deixando de buscar a Deus. Todavia, eu, Senhor seu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão Deus. Deus vai se manifestar. Eu te conheci no deserto, numa terra seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram. Uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Dores de parto virão. Porque é tempo e não sai a luz, não sai o abrir da madre. Mas
Sempre tem uma promessa de esperança, né? Os profetas vão trazer. Eu os remirei do poder do inferno, os resgatarei da morte, estão no versículo 14. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno e a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Volta, ó Israel, para o teu Deus. Versículo 1 do capítulo 14. Porque pelos teus pecados está caído. Tenha convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Perdoa a iniquidade, aceita o que é bom. A Síria já não vos salvará. Não diremos mais a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Vai acabar a idolatria. O que vai acontecer? Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio, lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Vão se estender os seus ramos. O esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o do Líbano. Quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os paralelos ficam evidentes, então, em todos os profetas, gente. Ou você anda em idolatria, que te afasta de Deus, ou você anda em arrependimento e reconstrução. Não dá para ver os dois. Ou você anda em idolatria e soberba, ou você anda em arrependimento e reconstrução. Cuidado com a idolatria. Idolatria não é só você ter uma imagem lá que você está adorando, não é isso. Idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus na tua vida. Isso é idolatria. No caso do povo de Judá e de Israel, a idolatria era evidente. Eles foram para o nível hard da imoralidade, dos cultos pagãos, dos rituais de prostituição, das prostituições cultuais. Eles estavam totalmente distantes de Deus, consagrando a Balaíns, se ensoberbecendo na sua grandeza, por isso estavam distantes de Deus. Mas a gente tem que ter cuidado para que nos tempos atuais, nos dias de hoje, a gente não entre em idolatria, a gente não afaste da presença de Deus, colocando ídolos na presença, ao invés da presença de Deus. Ídolos de qualquer natureza, que nós vivamos em buscar a Deus todos os dias. Como é bom a gente estar aqui junto há 73 dias, já imaginou isso? 73 dias de dedicação. Sabe o que a gente está mostrando, Senhor? Tu és a prioridade em nossas vidas, Tu és o alimento que nós precisamos. Que você continue assim, que nós continuemos assim, que nunca a idolatria entre no nosso coração. Que nada roube o lugar que só pertence a Deus. Nós continuamos lendo os profetas menores, agora nós vamos continuar lendo, e já começando e terminando, o profeta Joel. O livro de Joel é um curto livro de profecia, e Joel significa, literalmente, o Senhor é Deus. Joel é um profeta que é conhecido não muito a respeito dele. É provável que ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. Se conhece é que ele é filho de Petuel, mas não há muitas informações sobre ele. Inclusive não há nem como datar absolutamente a data certa da sua profecia. O fato é que muitos profetas mais antigos, como Amós e Isaías, usam trechos de Joel, o que leva a entender que eles emprestaram falas do próprio Joel. Joel, então, possivelmente profetizou durante os primeiros 30 anos do reinado de Joás, em 835 a 796 a.C., quando Joiada era conselheiro do rei. Então, o ministério de Joel é mais ou menos entre 835 e 805 a.C., só para a gente entender. Joel profetizou, então, numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. Porque fisicamente uma enorme praga de gafanhotos tinha acabado com a zona rural e com toda a vegetação, destruindo pastagens de ovelhas, de gado, tirando até árvores e até a casca das árvores. Em apenas algumas horas, uma terra que era bonita, verdejante, tinha se tornado um local de desolação e destruição, porque literalmente uma praga de gafanhotos assolou a nação. A praga dos gafanhotos, então, que Joel descreveu, era maior do que qualquer um que jamais tinha vivenciado. A safra toda foi perdida, as sementes foram destruídas, a fome e a seca se apoderou da terra, literalmente. Tanto o povo como os animais estavam morrendo. Foi uma praga tão profunda e desastrosa que Joel viu somente uma explicação. Isso é julgamento de Deus. Deus está vindo e julgando a sua nação. Então, literalmente, uma praga de gafanhotos está mostrando um paralelo do que Deus faria com a nação. A gente viu vários paralelos, Joel está vivendo isso. O livro de Joel, então, está dividido em duas sessões. A primeira trata do presente julgamento de Deus. E esse julgamento, numa praga física, é a chamada ao arrependimento, que leva à promessa de restauração. A gente sempre vê isso. O profeta ele fala de um chamamento ao arrependimento e de uma chamada de restauração.
Essa é a primeira parte do livro, que é mais ou menos do capítulo 1 até o capítulo 2, na metade do capítulo 2, até o versículo 27. A segunda parte de Joel começa no versículo 28 do capítulo 2 e vai até o final do livro. Explica a praga, como ela pode ser analisada, mas que não é nada comparada ao julgamento de Deus que está a caminho. Interessante é entender que Joel tem uma revelação que nenhum dos profetas teve, que é a mais notável seção dessa curta profecia de Joel, que é quando ele vê que através do Espírito Santo, muito lá na frente, o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Isso vai além da devastação e do julgamento de Deus. Ele está vendo o dia do Senhor, onde a glória de Deus viria sobre todos. Joel vai ser mencionado, inclusive, no Novo Testamento, mostrando que o Espírito viria sobre todos. Então, o que ele está vendo, além do que os outros profetas viram, é que nesta restauração, na quebra do cativeiro eterno, o que nós temos de presente é o Espírito sendo derramado sobre todos. Isso para nós hoje é fácil, entre aspas, de falar, porque a gente vive a era da igreja onde o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Mas Joel estava falando de um tempo de devastação moral, de devastação espiritual, de devastação física. E ele está vendo lá na frente a restauração de tudo. É que o Espírito se derrama sobre todos, sobre toda a carne. Então nossa frase de hoje: derrama do teu Espírito. Quando o Espírito se derrama, a restauração é completa. Quando o Espírito vem, a restauração é plena. Vamos ler o que Joel tem para nos ensinar. Joel, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Escutem isso, velhos, escutem os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? Ou no dia dos vossos pais? Olha o que nós estamos vivendo. Narrai isso aos nossos filhos e filhas. Falai às outras gerações. Porque ele está descrevendo uma escassez causada pelo gafanhoto. Está dizendo, cara, a gente nunca viveu isso. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Então, ele está mostrando o que faz fisicamente uma praga de gafanhoto. Ele começa a nomear as camadas: cortador, migrador, devorador, destruidor, as fases de destruição. Que os gafanhotos vêm, eles comem e consomem tudo. Depois você põe aí no qualquer videozinho de internet, fala praga de gafanhoto. Você vai ver quando se filma praga de gafanhoto, em questão de minutos, em questão de pouquíssimo tempo, eles devastam uma vegetação. Eles vêm e destroem tudo. Cortador, migrador, devorador, destruidor. Despertai e chorai. Uivais, vocês que estão bebendo vinho por causa do mosto, porque ele é tirado da vossa boca. Vamos acordar, nós estamos sendo devastados. Veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Então ele já está vendo agora não só o gafanhoto, ele está vendo um povo que vai vir levar. Faz da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou pela terra, os seus sarmentos fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares, todos estão enlutados, o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as olivas se murcharam. Devastação. Essa devastação, segundo Joel, é a oportunidade para a reconstrução. Por isso está dizendo, gente, vamos nos arrepender. Envergonhados lavradores, uivais venhateiros sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a colheita do campo. A vide secou, a figueira murchou. Cingivos de pano de saco, lamentai sacerdotes, uivai ministros, vinde ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares, a libação. Promulgai o santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, clamai ao Senhor. Então, dizendo, gente, o arrependimento é a única chance de reconstrução. Convoca um jejum, venham os ministros, venham os anciãos, vamos reunir todos, porque o dia do Senhor vem, e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Então o dia do Senhor, na perspectiva de Joel, é um dia onde o Senhor vem para julgar. É melhor que a gente esteja correto diante dele, é melhor que a gente tenha arrependimento diante dele. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria foi embora e o regozijo?
a semente mirrou, os celeiros foram assolados, se perdeu o cereal, o gado geme, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, o rebanho das ovelhas está perecendo, o gafanhoto acabou com tudo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou as aves do campo, todos os animais do campo bramam, os pastos do deserto foram devorados, e agora? Como que eu saio de um cenário de devastação? Toque a trombeta em Sião, versículo 2. Dá a voz de rebate no Santo Monte. A gente já aprendeu nas trombetas que quando se toca a trombeta em rebate, ou seja, com intervalada, é uma convocação. Vamos nos unir. Perturbam-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, está próximo. Esse dia do Senhor é um dia de escuridade e trevas, dia de nuvens e negridão. Assim se difunde um povo grande e poderoso. À frente dele vai um fogo devorador. Nada lhe escapa. O dia do Senhor é um dia de julgamento. Ele está dizendo, eu estou vendo. Sua aparência é como de cavalos, cavaleiros que correm. Vem com carros estrondeando. Diante dele tremem os povos. Ou você vive em arrependimento, ou você vive em soberba. Escolha. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. As estrelas retiram seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu arraial, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Dia do Senhor muito terrível. Quem poderá suportar? O que nós vamos ver então há uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é quando você vive pela culpa do que está perdendo. Arrependimento é quando você se entrega e fala, Senhor, perdido ou não, eu só quero me reconstruir. Eu só quero reconstruir a minha vida e a minha história. Não ande em remorso, ande em arrependimento. Ainda assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgue o vosso coração, não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Então não adianta você exteriormente rasgar as vestes. Rasga o coração. Se convertei em jejum e pranto. O Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade, se arrepende do mal. Quem sabe Ele não se voltará e se arrependerá? Arrepender é mudar de ideia, não é ficar em remorso. Arrependimento é mudar de ideia. Toque a trombeta em Sião, promulgue um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, vamos nos unir. Joel está chamando a nação ao arrependimento. Congregai o povo, versículo 16, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da recâmara, a noiva do seu aposento, todo mundo pare tudo que está fazendo, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque hão dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, se compadeceu do seu povo, respondendo, dizendo, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, vocês vão ser fartos. Vai acabar a escassez. Quando? Depois que todo mundo se uniu para clamar, depois que todo mundo se arrependeu em unidades. Ele está dizendo, não tema, ó terra, regozija-se e se alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. O gafanhoto passou, levou tudo, está todo mundo destruído. Depois que houve um ajuntamento e um clamor, não temam animais do campo, porque os pastos do deserto, versículo 22, reverdecerão, a figueira e a vide produzirão com vigor. Ao versículo 23, famosíssimo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como antes a chuva temporã e a serôdia. São duas chuvas. Chuva temporã prepara a terra para plantar. Chuva serôdia prepara a terra para colher. Vai voltar a chover de novo. As eiras vão encher de trigo. Os lagares vão transbordar de vinho e óleo. Versículo 25. Meu Jesus, por que dá esses trabalhinhos? Restituir-vos-ei. Aleluia, não vou tentar de novo. Restituir-vos-ei, restituir-vos-ei, restituir-vos-ei. Você vai ver restituição dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, cortador, o grande exército que eu enviei contra vós. Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor. O meu povo jamais será envergonhado. Meu Deus, como a glória de Deus se manifesta, só de falar isso. Como que o clamor, o ajuntamento de um povo que se arrepende, chama a glória e o favor de Deus. Então não viva em soberba, viva em arrependimento. Às vezes você vai ser confrontado, alguém vai falar, olha, não gostei desse teu comportamento, não gostei disso que você falou. Ao invés de ficar tentando ficar na defensiva, não, que absurdo.
se arrepende. Fala onde eu estou errado. Se eu errei, Deus me corrige, me transforma, porque o arrependimento gera derramar de Deus, é o que está acontecendo aqui. E acontecerá, então, depois que vocês se unirem, depois que eu restituir, versículo 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Então, o espírito vem sobre todo mundo, filhos e filhas, velhos e jovens, até sobre os servos, aquele que na teoria ali não ia nem receber, e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Nossa frase de hoje é: derrama o teu espírito. Mostrarei sinais no céu e na terra. O sol vai se converter em trevas, a lua em sangue, porque vem o dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, como o Senhor falou. Vamos viver um derramar do Espírito do Senhor. Ou você vive o derramar, ou você só se entrega ao julgamento. O julgamento sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações, farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra as nações, porque Israel é a minha herança. Lançaram sorte sobre o meu povo, deram meninos prometidos, venderam meninas que beberam. Mas forjai as espadas. Olha o que ele está dizendo, chegou um tempo de guerra. Deus vai guerrear pelo seu povo. Olha o que ele diz no versículo 10. Transforma o arado em espada. Diga ao fraco, eu sou forte. Se apressai-vos e venham. Façam descer os seus valentes. Levantem-se as nações, versículo 12. Sigam para o vale de Josafá. Lançai a foice. Está madura a seara. Pisai, porque o lagar está cheio. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Chegou a hora da colheita. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E há de ser naquele dia, olha a restauração, versículo 18, que os montes destilarão mosto e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale. O Egito se tornará em desolação. Edom será um deserto abandonado por causa da violência. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Haverá uma promessa de bênção. Joel é uma curta profecia, mas maravilhosa, que mostra depois da destruição, da devastação terrível, há uma opção de recomeço. E a opção de recomeço é: vamos nos unir para nos derramarmos na presença de Deus. E arrependidos na presença do Pai, Ele vai restituir. Depois da restituição, o Espírito será derramado sobre toda carne. Derrama o teu Espírito, é a nossa frase. Você vai viver restituição. Quero profetizar sobre a tua vida. Ele vai restituir o que o gafanhoto levou embora, o cortador, o migrador, o destruidor, todo aquele que veio para roubar e para devastar qualquer área da tua vida. É tempo de restituição, e a restituição vem com arrependimento e não remorso. Entendeu a diferença? Remorso é aquele que fica rasgando as vestes, desesperado, o que eu perdi. Não. Remorso é viver o peso da culpa. Arrependimento é falar: Senhor, me transforma, me restaura. Estou constrangido com o que cometi, estou constrangido com o que vivi, mas há uma opção de recomeço. Derrama do teu Espírito. Nós ainda vamos continuar lendo hoje, vamos entrar rapidamente em Amós, mais um profeta menor. Amós significa aquele que suporta o jugo, aquele que suporta o peso. Amós era um profeta de uma cidade chamada Tecoa, que fica nas colinas de Judá, mais ou menos 16 quilômetros de Jerusalém. Ele é o primeiro dos chamados profetas escritores, como Oséias falou para Israel, Miqueias e Isaías falaram para Judá. Amós foi um profeta, mas um profeta da vida cotidiana, porque o próprio Amós rejeita o treinamento como profeta profissional, por assim dizer. Na verdade, ele dizia: eu sou só um pastor de ovelhas, um colhedor de sicômoros, um colhedor de frutas. Apesar do seu histórico não profissional de profeta, Amós foi chamado para entregar uma mensagem de Deus ao reino do norte, Israel. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, em Judá, e Jeroboão II, em Israel. Seu ministério foi mais ou menos ocorrido em menos de 2 anos de profecia.
Era uma época de grande prosperidade para Israel e para Judá. Sob o domínio de Jeroboão, Israel tinha conquistado rotas internacionais de comércio, liderava comercialmente, havia grande força militar, era um auge político, mas a idolatria estava exuberante. Todos viviam na luxúria, os pobres estavam oprimidos. E olha que interessante, nesse momento que a nação parece ser grande, com muita prosperidade, Deus chama um homem comum. Amós é o símbolo que Deus pode usar um homem comum que nem se intitulava profeta para profetizar sobre a nação. O livro de Amós, então, é basicamente, como a maioria dos profetas, uma mensagem de julgamento. Julgamento sobre as nações, visões sobre o julgamento divino em Israel. E o tema central de Amós é que o povo havia quebrado a sua aliança com Deus. E o castigo de Deus sobre o pecado seria severo. Amós começa uma série de acusações, então, contra os vizinhos de Israel, incluindo Judá. E depois o próprio Israel. Embora Amós ressalte o seu treinamento não profissional, ou seja, não preparado como um profeta, ele era uma pessoa bem instruída. Ele vai começar a mostrar os frutos de verão, que mostra que estão prontos para ser colhidos, ou seja, está chegando o julgamento. Ele usa um método literário de um paralelismo numérico. Ele diz, por 3 transgressões eu aguardei, por 4 não vou aguardar mais. Cheguei no meu limite. Ele usa metáforas da vida cotidiana, do campo, como um pastor de ovelhas, como um fazendeiro, para falar para uma nação. Então é um homem comum que rejeita o cargo de profeta para dizer, olha, vem o julgamento de Deus. Vamos ler 3 capítulos de Amós hoje? Primeiro, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores, ou seja, eu era um cara comum de Tecoa, a respeito de Israel. Quando? Nos dias do rei Uzias, de Jeroboão, rei de Israel. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir sua voz, versículo 2. Assim diz o Senhor, lembra que eu te falei do estilo literário de paralelismo numéricos? Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque tiraram a Gileade com trilhos de ferro. Ou seja, chegou no meu limite, não dá mais. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo consumirá os castelos de Ben-Hadad. Está falando sobre a Síria. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e o povo da Síria será levado em cativeiro, diz o Senhor, julgamento das nações. Mesma coisa, assim diz o Senhor, versículo 6, por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não segurarei o castigo, para entregarem a Edom. Vem julgamento sobre Edom. Eliminarei o morador de Asdote, por 3 transgressões, por Tiro e por... Que é isso, Jesus? O que aconteceu? Pausou aqui, voltou. Então assim ele vai dizendo julgamentos, usando esse estilo literário, dizendo, chegou o limite. Por 3 transgressões e por 4 não seguro mais, ou seja, chegou no meu limite. Ele vai lendo tudo isso sobre os povos de Tiro, sobre os povos de Edom, sobre os povos de Moabe, sobre as ameaças aos povos ao redor. Também contra Judá. São 7 inimigos de Judá, inclusive ele. Por 3 transgressões, versículo 4... versículo 4 do capítulo 2, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não segurarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Rejeitar no original hebraico é desconsiderar, desprezar, menosprezar. Por 3 transgressões de Israel, e por 4 não segurarei o castigo. Então são 2 capítulos onde ele fala do castigo de Deus que viria nas nações ao redor. Também contra Israel. Versículo 1 do capítulo 3. Escute a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Vos punirei de todas as iniquidades. E olha Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Ele vai trazer o desacordo, vocês não vão andar mais juntos. Então, rugirá o leão sem que tenha presa? Cairá a ave no laço se não houver armadilha? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, o profeta. Escutem os profetas, é isso que eles estão dizendo. Gente, quantos profetas a gente já viu? Vamos tentar lembrar mentalmente de todos eles? Vimos Isaías profetizando. Vimos Jeremias que profetizou e ficou entre os remanescentes. Vimos Ezequiel que foi até a Babilônia e da Babilônia profetizou. Vimos Daniel profetizando dentro da Babilônia e tendo visões do tempo do fim. Já vimos agora Amós, um homem comum do campo. Acabamos de ver Joel, um profeta falando da destruição. Antes de Joel, vimos... quem que a gente viu antes de Joel? Meu Deus do céu. Oséias, aquele profeta que se casou com uma mulher de prostituições. Quantos profetas estão tentando alertar? E até agora, nada de arrependimento. Nós sabemos que o arrependimento não viria.
Porque Israel, versículo 10, não sabe fazer o que é reto. Entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca o leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria. Vão ficar poucos. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó. Derribarei a casa do inverno, a casa de verão, as casas de marfim perecerão, as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Deus sempre alerta. Deus sempre avisa. O nosso papel é viver em arrependimento, para que a reconstrução venha e para que o Espírito se derrame. Nossa frase de hoje: derrama do teu Espírito. Que nós escutemos sempre os alertas de Deus, que nós não caiamos nos cativeiros que a vida oferece, por estarmos distantes da nossa aliança com o Pai. Ler os profetas menores e os maiores também é aprender muito quanto Deus nos avisa e nos dá chance de restauração. Olha lá, mais um xizinho aqui. Estamos avançando a largos passos, se você tem o teu cronograma da Bíblia. Estamos a largos passos. Amanhã vamos continuar em Amós. Vamos ler Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. E vamos até, se eu não me engano, Miqueias amanhã. Vamos até Miqueias. Tudo bem? Então amanhã continuaremos lendo a palavra de Deus no dia 74 amanhã. Derrama do teu Espírito. Vou subir essa live agora. Quando eu subir, vai lá, comenta, diz como essa live está sendo para você, diz como esses dias de leitura estão sendo para você. Tudo bem? Vou tirar mais dúvidas de pessoas que perguntam: pastor, quando é a formatura dos 100 dias da Bíblia? Dia 26 de maio, às 8 horas da noite, presentes ao vivo, presencialmente na Conectados, ou você assistindo online. Dia 26, uma segunda-feira à noite, é o dia da formatura dos 100 dias da Bíblia, dia 26 de maio. Estamos chegando lá, hein? Daqui a pouco estamos entrando em maio. Hoje, que dia é hoje? Até me perdi. Hoje é quarta-feira. Amanhã começa o mês de maio, é o nosso último mês da leitura. Então, estamos terminando a nossa leitura da Bíblia e aprendendo demais. Derrama do teu Espírito. Quando o Espírito derrama, quando a glória de Deus vem sobre alguém, quando essa glória se derrama e manifesta, nossa restauração acontece, nossa restituição acontece. É tempo de restituição. Derrama do teu Espírito. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos encontramos amanhã novamente, então, às 6 horas da manhã, para continuarmos nossa leitura. Fica na paz de Cristo. Derrama do teu Espírito. Fica na paz, Deus te abençoe. Até amanhã.